Ontem nós acompanhamos aqui no canal a treta épica que rolou no programa da jovem Ku Klux Klan entre o Bolsonaro e o André Marinho, filho do Paulo Marinho, que foi perguntar pra ele sobre as rachadinhas e ele ficou nervoso e acabou abandonando o programa. Isso aqui é pergunta de bajulador, cara? Me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o ministério. Vai voltar, hein? Você transformou em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Bajulador, me respeita, ô cara de pau. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. O ministério do presidente, você quer estar de oposição aí. Eu tenho que denunciar o PT. Pois é, e depois desse episódio, ontem mesmo, o Paulo Marinho, pai do André Marinho, havia postado já uma resposta pro Bolsonaro. Porque eu não sei se vocês lembram, no meio da treta, o Bolsonaro começou a falar ali, né? Ah, o seu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio, que como a gente sabe, o Paulo Marinho é suplente do Flávio Bolsonaro no Senado. Então ele mandou um recado ali, né? Falou, seu pai é o maior interessado, não vou discutir com você. E aí o Paulo Marinho respondeu no Twitter e respondeu, inclusive, revivendo a memória do Bebiano, fazendo ali uma ameaça velada ao Bolsonaro, dizendo, quando você for chorar no banho, não se esqueça do Bebiano, porque ele não esqueceu de você. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Pois é, a gente vai acompanhar isso tudo aqui. Meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. Aqui todos os dias nós combatemos essa onda de mentiras e falso moralismo que chegou até a presidência da República. E apenas sentando o dedo no like, se inscrevendo e ativando o sininho, você contribui demais, mas muito mesmo com essa tarefa para fortalecer a oposição de esquerda aqui no YouTube e também pode considerar assinar o canal por valores a partir de R$3. E agora, bora dar uma olhada no gado se matando e no Paulo Marinho trazendo à tona coisas que podem fazer arrepiar a espinha de Bolsonaro. Eu acabei de assistir a entrevista que você deu hoje no programa Pânico pro meu filho André Marinho. Eu fiquei absolutamente surpreso da maneira descortês que você tratou meu filho. Eu sempre tratei os seus muito bem. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Vocês viram aí, né? Tá mandando um recado pro Bolsonaro. Vamos voltar aqui pra gente rever isso aqui. Filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu, tá bom? Quando você estiver chorando no banheiro do Planalto, lembre-se dele, capitão, porque ele não te esqueceu. Pra quem não se lembra, o Bebiano era um dos maiores organizadores ali da campanha do Bolsonaro, tava lado a lado a ele, foi quem percussionou o primeiro escândalo do governo, a primeira treta ali do governo, e ele saiu brigado com o Bolsonaro e depois se tornou oposição. E o Paulo Marinho também auxiliou o Bolsonaro na campanha, inclusive fez na casa dele a campanha de Bolsonaro. Vamos relembrar quem que era o Bebiano e o Paulo Marinho e de onde vem toda essa treta? O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, não compareceu à acariação com o empresário Paulo Marinho hoje no Rio. A acariação estava agendada há mais de um mês. O empresário Paulo Marinho chegou na hora marcada e se reuniu com o procurador responsável pela investigação. Com certeza alguém mentiu, né? E não fui eu. Paulo Marinho e Flávio Bolsonaro deveriam ter ficado frente a frente para falar sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça. A operação investigou esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual, não era investigado.
Mas a operação revelou o relatório do COAF, que apontou movimentação financeira suspeita do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Paulo Marinho diz ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da Polícia Federal vazou informações da operação. O senador nega. Flávio Bolsonaro não apareceu. Os advogados do senador apresentaram as justificativas para a ausência dele por escrito ao Ministério Público Federal e pediram também para a cariação ser remarcada para o dia 5 de outubro, mas desta vez em Brasília. A defesa do senador informou que ele estava em Manaus numa agenda oficial. A assessoria de Flávio Bolsonaro não divulgou detalhes. Numa rede social, o senador postou fotos dele num programa da TV A Crítica. Também há vídeos do encontro. Se não tiver justificativa jurídico-legal que dê embasamento à ausência, né, não é nem porque eu queira, é por dever de ofício, eu devo representar ao Procurador-Geral da República, já que o senador tem foro privilegiado no STF, e o Procurador-Geral da República que resolva, né, se vai denunciá-lo ou não por crime de desobediência. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que a tese de crime de desobediência insinuada pela Procuradoria é lamentável, que o Procurador da República não poderia dar ordem ao senador e que essa ordem, segundo a defesa, seria uma impropriedade técnica com poucos precedentes na história do Judiciário Fluminense. Bem, como vocês viram aí, parece que a treta entre a família Bolsonaro e o Paulo Marinho começou com relação a esse vazamento da Operação Furna da Onça, em que ele alega que o próprio Flávio Bolsonaro disse para ele que recebeu informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal antes delas acontecerem. E aí houve uma cariação entre eles, foi marcada uma cariação entre o Flávio Bolsonaro e o Paulo Marinho para poder ver quem que estava mentindo nessa história, e o Flávio Bolsonaro não compareceu para ir lá no programa do Siqueira Júnior cantar a música sobre maconheiro e fazer aquele espetáculozinho deles. E aí entra o Gustavo Bebiano no meio dessa história, que o Paulo Marinho reviveu a memória dele ali no vídeo, diz que criou os filhos dele para não temerem poderosos como o Bolsonaro e fez uma ameaça velada ali falando com relação ao Bebiano. E para quem não se lembra, o Bebiano também já foi aliado do Bolsonaro, contribuiu muito na campanha, ajudou o Bolsonaro, estava ali com o Bolsonaro durante a construção de toda a campanha eleitoral de 2018, inclusive estava lá no dia da facada, e depois disso ele se tornou um crítico do Bolsonaro e começou a fazer algumas revelações até a sua morte, né, que ele morreu ano passado de um ataque cardíaco. Vamos dar uma olhada. Morre Gustavo Bebiano, o ex-ministro que virou inimigo de Bolsonaro, no dia 14 de março de 2020. Morreu na madrugada desse sábado, em Teresópolis, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Ele tinha 56 anos e sofreu um infarto fulminante por volta das 4 horas. O advogado presidiu o PSL durante a campanha de Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018. Considerado um homem de confiança do presidente, foi o primeiro grande aliado com quem Bolsonaro rompeu após assumir o mandato. Sua experiência no cargo não chegou a 2 meses. Foi demitido por influência do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Carlos via no então ministro o maior obstáculo para controlar a comunicação do pai e acusava o ex-presidente do partido de tramar contra Bolsonaro. Bebiano deixou o governo e desde então havia se tornado forte crítico de Bolsonaro. Em 29 de outubro do ano passado, o ex-ministro deu entrevista ao Congresso em Foco que gerou grande repercussão. Entre outras coisas, disse que Bolsonaro deixou o poder subir a cabeça, abandonou suas promessas de campanha para proteger e favorecer os filhos, cercou-se de loucos e faz uma gestão marcada pelo autoritarismo, pelo desarranjo mental e pela irresponsabilidade e desgoverno. Pois é, isso era em 2019. Em 2019, assim que ele rompeu com o governo, ele já falava isso tudo, né? Que tinha ali um desequilíbrio mental, que tinha ali um interesse por trás só de defender os filhos, desorganização, já previa tudo que a gente ia viver nesses próximos anos. Vamos dar uma olhada nas coisas que o Bebiano falava e que preocupa o Bolsonaro, que foi por isso que o Paulo Marinho mencionou o nome dele e disse, né, deixou ali implícito que coisas podem vir à tona com relação a isso. O chamado diz o seguinte, negão, ou você sai ou você vai ser expulso. E aí ele se afastou. Ele tem uma mágoa em relação a isso. Eu acho que essa mágoa seria minimizada se ele fizesse uma autocrítica. Se ele olhasse e falasse assim, eu passei por um processo doloroso
dentro das Forças Armadas, mas eu tenho grande dose de responsabilidade por isso. O que aconteceu foi fruto das minhas próprias atitudes. A partir do momento que o cara faz esse tipo de autocrítica, ele minimiza a própria dor que ele sente. Então, quer dizer, isso é um remédio para a própria alma. Bom, mas eu não vejo ele fazer isso. Então, ele guarda uma mágoa em relação às Forças Armadas. Bom, da mesma forma, ele guarda uma mágoa em relação àquele ambiente político, em que ele sempre foi tratado como baixo clero, nunca foi levado a sério. Então, ele guarda uma mágoa dele pelo Congresso Nacional. Isso, ele guarda uma mágoa ali também. E ele tem a mesma mágoa em relação à imprensa. Então, ele tem mágoas em relação a esses 3 núcleos. Se ele fizesse uma autocrítica em relação a cada um desses núcleos, ele minimizaria essa coisa que ele tem, essa coisa meio revanchista, ele minimizaria isso. E a minha posição junto a ele sempre foi nesse sentido, de abrandar, de olhar para o lado bom das coisas, de dar uma amenizada, de construir pontes, né? Com a imprensa, com o Congresso, com as próprias Forças Armadas. Por exemplo, eu fui uma das pessoas que procurei, por conta própria, desde o início, estabelecer pontes entre ele e os generais. O general Paulo Chagas, o general Floriano Peixoto, o general Santa Rosa. Eu procurei... Aliás, o general Paulo Chagas deu uma manifestação de apoio a você inequívoca, né? É porque ele viu desde cedo. Pôr ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. É isso aí, como vocês puderam ver, o Bebiano era alguém ali muito próximo do Bolsonaro e que viveu muitas coisas nesse governo e tinha muito o que falar, inclusive estava falando antes de sua morte. E agora o Paulo Marinho, que também estava lado a lado com ele, os dois participaram da campanha do Bolsonaro. O Paulo Marinho fez a campanha do Bolsonaro na casa dele, o Bebiano era um dos principais organizadores, e aí agora o Paulo Marinho, depois de ter rompido com o Bolsonaro, do filho dele fazer aquela crítica ao vivo, o Bolsonaro ficar completamente nervoso, apelar, sair da sala, agora eles trazem isso à tona e relembram, né? Ó, Bolsonaro, tem coisas escondidas que podem complicar a sua situação mais ainda. Pois o que eu acho? Eu tô do lado da briga. No meio dessa briga aí, eu tô do lado da briga. Eu quero mais é que eles briguem muito, que se matem, entendeu? Que um arranque o cabelo do outro, que um solte os podres do outro, que vá todo mundo parar em Bangu juntinhos. O que vocês acham disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever e ativar o sininho e... beijo! Até a próxima!